galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar do futebol brasileiro nos campeonatos que estão em curso ou alguma notícia de relevância em relação aos times brasileiros ou aos jogadores brasileiros nesse momento. E agora o assunto é sério. Vamos falar sobre a situação do Neymar, caso Neymar. Então eu peço a você, meu amigo amante do futebol, que daqui a amanhã, quarta-feira, temos um jogo da seleção onde o Neymar vai jogar. E para a próxima semana já está começando a Copa América, então o foco do brasileiro vai ficar na Copa América, porque os times darão uma parada e teremos só aqueles burburinhos de quem sai, quem fica, contratações, dispensas, preparação dos times, alguns jogadores de férias, que quase todos os times vão dar pelo menos uns 7, 8 dias para os seus jogadores de férias, tipo umas férias escolares, e vai ficar mirado na Copa América. Apesar da Copa América tá virando uma coisa meio chata, né? Porque tem esse ano que vem tem Copa América de novo, todo ano tem Copa América. Tá ficando meio chato. Mas é esse o campeonato que a gente vai falar daqui a 2 semanas. Então eu peço a você, meu amigo amante do futebol brasileiro, independente do clube que você torce, que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães. Estamos no YouTube, Facebook e no Instagram. Coloque o seu comentário, dê o seu like e ative a notificação. Então vamos lá, galera. No caso Neymar, eu não vou entrar aqui na parte jurídica do caso. Poderia até entrar e dar o meu posicionamento sobre a parte jurídica, até porque eu tenho condições técnicas de dar o meu posicionamento na parte jurídica, tá? Mas o nosso canal aqui não é disso. Aí eu vou estar saindo da esfera do que é proposto do canal. Então, eu vou falar em relação ao Neymar na parte esportiva, no futebol. Não vou falar da parte criminal, nada disso. Tá? Então vamos lá. Situação do Neymar. É tensa. Vamos supor, porque aqui não estamos fazendo julgamento. Você apontar e julgar alguém é complicado. Você apontar para alguém, tem aquele ditadozinho, quando você está botando o dedo na cara de alguém, tem 3 dedos apontando para você. Você aponta um e tem 3 dedos apontando para você. Então você apontar alguém e acusar é complicado. Por isso que eu não quero entrar, porque eu já estou vendo canais que já estão esculhambando a menina, já tem canais esculhambando o Neymar, já estão fazendo julgamento antecipado. Então aqui o objetivo não é esse. Mas vamos lá. A situação do Neymar é um caso muito delicado. Muito delicado. Onde, por mais que supostamente ele tenha a consciência completamente tranquila do que não fez nada, não tem como ele ficar calmo. Não tem como ele fingir que não está acontecendo absolutamente nada. Por quê? Ele já está sendo atacado, o pai dele já está sendo atacado, provavelmente já estão jogando piada para a mãe. Todo mundo que está em volta já começa a sentir a repercussão. Aí ele está treinando, vai a polícia intimar. Por mais que ele tenha a cabeça tranquila, não vai ter como os corneteiros que não gostam dele começar a criar uma situação de que estão protegendo o Neymar porque ele é rico. Com o rico nunca acontece nada. Na verdade não é bem assim. O Brasil está até mudando algumas coisas, tem um monte de rico aí, de poderoso se dando mal, ficando garrado e um bom tempo garrado. Mas ainda é a cultura, que quem tem dinheiro não acontece nada.
Ele vai pagar os melhores advogados, vai pegar um advogado de cada país do planeta para defender ele, vão falar um monte de coisa. Vão um monte de gente, por mais que se prove de repente que ele não tem culpa, muitos ainda vão continuar falando que ele tem culpa e não aconteceu nada porque ele tem dinheiro. Isso não tem jeito. Então, não entrando na parte jurídica, não tem como isso não mexer com a cabeça dele. Que já não vem há algum tempo legal. Vamos ser sinceros. A cabeça do Neymar não vem legal. Magalhães, você está falando do soco que ele deu no cara? Olha só, em relação àquele soco que ele deu no cara, eu vou dar uma opinião que talvez vocês não concordem comigo, mas eu vou dar minha opinião. Existe o estatuto do torcedor. Torcedor tem um monte de direito, correto? Bom, mas cadê o estatuto do jogador de futebol? Pô, cara, olha só, esse papinho que eu vejo na mídia, minha opinião, esse papinho que eu vejo na mídia, não, o cara tá ali, ele tem que, se ele tá ganhando milhões, ele tem que aturar o torcedor falar, ele tem que aturar o torcedor ofender, ele tem que aturar isso, ele tem que aturar... Porra, na boa. Eu não penso assim não, bicho. Esse negócio que tem que aturar, porque eu sou jogador de futebol, eu tô ganhando muito, eu posso ser ofendido e tenho que ficar quieto, na boa. E eu já falei pra vocês, eu não morro de amores pelo Neymar. Não posso negar que o cara joga muita bola, que o cara é diferenciado. Mas eu não morro de amores por ele, por causa de algumas atitudes. Mas eu não vou chegar, porque eu não gosto do cara, o cara não joga bola. Não é isso, o cara joga bola. O cara joga bola. Mas eu não morro de amores. Mas o fato de eu não morrer de amores, não ser simpatizante do Neymar, que eu vou achar que tudo que ele faz está errado. Eu não sei, sinceramente, o que foi que o cara falou, eu não me lembro, acho que falou que ele não joga bola. Eu não sei. Dependendo do que o cara falou, acho que foi até isso, falou que ele é ruim de bola. Cara, é muito complicado, Magalhães, mas ele tem que acostumar com isso, pô. Ele tem que aturar. Pô, cara, tem que aturar até a página 2, irmão. Tem que aturar até a página 2, filho. Eu, sinceramente, não... Você vai aturando algumas coisas, mas tem outras que não dá. E dependendo do momento que você viva, tua paciência está maior ou menor. Então, tem que se ter um pouco de cuidado também para jogar. E não foi a primeira vez. A gente já viu o Romário sair na porrada com o Fluminense com o torcedor. Já vimos. Já vimos jogador partir para dentro de torcida dentro do campo. E não é de hoje. Vem de antigamente também. Então, tem que se ter um pouco de cuidado nesse negócio de tudo que o cara também faz, tá errado. Tem que se analisar o cenário num todo. Não estou aqui inocentando e nem julgando, só estou falando que tem que se analisar o cenário todo e que esse papo de jogador tem que aturar tudo, torcida pode vaiar em relação ao futebol, querer que o cara jogue mais, se dedique mais, seja mais profissional, beleza, mas a partir de que começa a ofender o lado pessoal do cara, igual um monte de torcida ataca pessoalmente o jogador, a sua família, não consegue separar o que é o jogador do que é o homem, o pai de família, não consegue separar, aí não, filho. Aí é outros 500. Então, a gente tem que separar o que é jogador e o lado pessoal. Agora, ele fez. Certo, errado, ele tomou uma atitude que o monte condenou, ele tinha que isso, que aquilo. O Tite não tem nenhuma moral em relação ao Neymar. Nenhuma. E em relação ao time também não. Ele está perdido. Por quê? Por mais que ele negue
A atitude com Douglas Costa foi uma e com o Neymar é outra. Na minha visão. Então, o Neymar é protegido? É. O craque tem que ter um tratamento diferenciado? Também acho que tem. Também acho que tem. Tem que dar uma blindada no cara. Agora, não é paparicada. Não é ficar mimando. Que é o que acontece com o Neymar. Ele não é só protegido, ele é mimado. Outros 500, ele é mimado. E não é de hoje. É há muito tempo. Só que isso já vem com ele há um tempão. O jeito dele já vem com ele há um tempão. E é por isso que eu não morro de amor por ele. Agora, em relação ao caso que a gente está falando aqui, é um caso que acontece com todo jogador de futebol. Festinha, mulher tem muito dinheiro. Todo mundo sabe, o cara com muito dinheiro contrata uma agência aí, vai um monte. Não estou falando que é o caso dessa menina. Contrata um monte de mulher. Já vimos um monte, o próprio Cristiano Ronaldo ficou envolvido num suposto estupro, já tem 6 anos isso. E o Cristiano Ronaldo continua jogando. Tivemos lá com o presidente dos Estados Unidos, ou seja, temos aí um monte de casos sobre isso. Se teve ou não, é outros 500. Tem aí o caso do advogado da menina que meteu o pé, falou que ela contou uma coisa e denunciou outra. Porém, no lado do futebol, como eu falei, não tem como o Neymar tirar isso da cabeça. Não é um arquivo, pum, deleta. Ele vai ficar com isso na cabeça, porque o pai dele pode falar, não filho, vai jogar que eu resolvo tudo aqui. Ele não vai conseguir se desligar. E tem um outro detalhe. A CBF não liberou ele. Na minha visão, o Neymar tinha que sair da seleção para cuidar do problema. Porque a situação não é só essa. Ele tem um monte de patrocínio. Não sei se é a Adidas ou a Nike que patrocina ele. Já ficou meio assim, falou, não, a gente ainda vai continuar o patrocínio com ele, mas já começou a ter um burburinho em relação à finança, filho. Em relação à finança. E o Neymar vai jogar. Primeira coisa errada que ele fizer, uma parte da torcida já pode começar a gritar, estuprador, estuprador, já julgando o moleque. Você imagina como é que fica o constrangimento dele, da comissão técnica e dos jogadores que estão do lado dele. Magalhães, mas a torcida brasileira não vai fazer isso com o Neymar. Como não? Na Olimpíada aqui, não falaram, quando o Brasil não estava jogando nada, não começaram a falar da Marta? A Marta é melhor do que a Neymar, a Marta. Eu já estava atacando ele. Aqui no Brasil, o Neymar não é unanimidade, filho. Ele joga muito, mas não é unanimidade pelo jeito dele. Aqui não tem gosto mais ou menos do Neymar. Ou o cara não gosta ou gosta. E eu vou te falar, é meio a meio. É meio a meio. E aqui tem o clubismo, sim. Então, a CBF tomou a atitude, o jogador, o pai, dele continuar e ele focar na seleção. Na boa. Isso muito difícil ele focar só na seleção. Muito difícil. Além dele, de repente, causar um constrangimento e um problema muito maior para a seleção. Porque dentro do estádio, a gente sabe as mídias sociais como é que funciona, a gente sabe as mídias, televisão, tudo, de começar a fazer um trabalho para atacar o Neymar. Você sabe que tem gente que joga contra para aparecer. E nego pode começar a jogar contra. Se começar a aparecer faixa no estádio, chamando ele de estuprador. Quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo. O Robinho foi acusado de estupro. Ninguém sabe se é verdade ou não. Tinha o interesse de um clube aqui no Brasil. Não me lembro qual foi. Já teve um monte de gente na época, um monte de gente falando, você vai trazer um cara que abusa de mulher? Já começou uma repercussão
enorme. O clube que estava interessado até parou. Eu não me lembro se era o Atlético Mineiro, eu não me lembro qual era o clube, mas parou. Porque quando o Flamengo pensou em trazer o Robinho, já começou a falarem. Já começaram a jogar o Robinho antes da sentença. Então, podem fazer a mesma coisa com o Neymar. E vai causar um constrangimento muito grande. Então, na minha visão, o Neymar não tem como esquecer. É impossível. Ele não tem como deletar. Segundo, acho muito pouco provável não atingir o desempenho dele. Terceiro, ele pode dar um tiro no pé da torcida, a torcida provocada por alguém ou por alguns, atiçar o Neymar com cartazes, com vozes, com palavras. Além de, a gente sabe que o futebol é futebol. E futebol nego joga baixo. O que eu estou falando? De próprios jogadores dentro de campo, para se favorecer, de repente, do nervosismo do Neymar, começar, dentro de campo, a tocar no assunto com ele. Imagina o marcador tá ali em cima dele, falando no ouvido dele: estuprador, o que é dinheiro, tu acha que vai se dar bem? Tu imagina. Ah, o jogador de futebol não vai fazer isso. Lógico que vai. Lógico que vai. Ele está defendendo a seleção dele. Além do mais, o Neymar tem uma fama de cai-cai, de provocador dentro de campo. Tem toda uma fama e tem um monte de jogador que não topa com o Neymar. Ah, é inveja? Pode até ser. Mas é mais um motivo que vão ter para provocar o Neymar. Então, na minha concepção, diante de tudo que eu falei, o Neymar tinha que ser retirado da seleção para resolver o problema dele. Por quê? Pode ser um grande de um tiro no pé, eu estou falando em relação à seleção, ao futebol, um grande tiro no pé para a seleção brasileira. Mas não é assim que eles estão pensando. A minha concepção era para o Neymar ser afastado diante das situações que podem acontecer e que eu, na minha opinião, acho quase impossível não ter manifestação no estádio em relação a essa situação do Neymar. A não ser que de hoje para amanhã, ou de hoje até começar a Copa América, fique provado que não é nada disso. Que não é nada disso. Eu vou ser bem sincero. Vamos lá. Mesmo que a menina, hoje, chegue e fale que inventou tudo, que estava apaixonada, que ele não queria mais nada com ela, ela inventou essa história, vão falar que ele pagou para ela falar isso, e ela recebeu um dinheiro grande. Mesmo que não aconteça. Aí já vão estar julgando a garota de mercenária, ele que fez e deu um cala-boca para ela, ou seja, ele está numa situação muito complicada, que para qualquer lado que ele vá, tem problema. Independente até se ele for completamente inocente. O que as pessoas já julgam antes, né? Então, se eu sou o staff do Neymar, eu falo: olha só, filho, Copa América tem ano que vem de novo, vamos resolver o teu problema da tua imagem. Porque a imagem do Neymar é dinheiro, filho. E tem muita coisa envolvida que ele pode perder. Mas não foi assim que ele pensou. Mas, na minha opinião, é o afastamento do Neymar. Mas não é isso que aconteceu. Então, meu amigo torcedor brasileiro, qual é a sua opinião? O Neymar deveria ser afastado ou não? Fico aguardando os seus comentários. Um grande abraço, até mais. Valeu, fui. Situação muito complicada. Não é pouca, não. Um abraço. Tchau, fui.